Oi, gente! Vem chegando, tá começando mais um Pode Dizer Podcast e hoje a gente tá com um episódio super especial. Porque vocês lembram da temporada Elas? Mulheres reais com histórias que deram certo, histórias que deram errado, igualzinho é a nossa vida. Pois é, a gente vai fazer um desdobramento, porque essa é a nossa melhor temporada. Nós temos entrevistas maravilhosas, muitos relatos de pessoas que se identificaram, que foram tocadas, que foram ajudadas. Isso é muito importante pra gente. A gente quer continuar com essa conexão entre nós, mulheres, porque a gente acredita que quando a gente estende a mão e outra consegue pegar, algo muito forte acontece. E é por isso que hoje nós temos uma grande consulta online, digamos assim. Eu vou batizar esse episódio como consulta online, porque nós estamos trazendo duas psicólogas que estão utilizando as redes sociais para transbordar o trabalho que elas fazem em clínicas, o trabalho que elas têm em casa e passar a vida real, passar pontos que realmente vão estar em conexão. Tem dica de leitura, Olha, gente, tão bom, tão bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito delas. Eu acho que vocês vão conhecê-las muito bem ao longo aí do nosso episódio. Mas uma delas vou botar aqui o arroba pra você já seguir. É Manuela Aragão, que tá aí, o manuar.pc. E também Maria Camila Moura, que é arroba Maria Camila Moura. Meninas, palmas pra vocês! Uhul! Ai, que coisa boa, gente, recebê-las. Primeira coisa que eu gostaria são as considerações iniciais de cada um. Quem quer começar, fique à vontade. Bom, vou começar agradecendo a presença, dizendo que é uma honra estar aqui, né, entre mulheres tão sábias, inteligentes, e que a gente tenha um papo frutífero, que sirva para quem tá escutando e que a gente possa se divertir muito, que é o que mais importa também, né? Coisa boa, coisa boa. E você, também, Manu? Alana, queria te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? A gente vai dar uma pincelada, o que tá rolando, e dizer que sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E como você mesma disse, poder ser canal de Deus, canal de bênção, né? E produzir esse conteúdo tão rico que muitas pessoas vão se identificar, com toda certeza, e poder compartilhar filetes de esperança, né? Que eu acho que é o mais importante. Gente, o mais interessante da psicologia é que, assim, nem todo mundo utiliza as mesmas abordagens, são pessoas diferentes, com suas crenças, com suas criações, com suas, enfim, tudo muito diferente. E aqui a gente vai dar, obviamente, abordagens diferentes para o mesmo tema, mas de forma a levar para um só lugar, que é você se encontrar com você mesmo. Saúde mental, né? Saúde mental, exatamente. A gente tá falando aqui, o nosso grande tema pode dizer, vidas reais. Manu, eu vou começar com você. Não vou pedir pra que você repita o que você falou, mas existe um corte na sua rede social que foi onde ele te apresentou melhor, de forma mais ampla, pra outras mulheres por uma conexão. Pra que eu não faça com que você repita e gere, enfim, dor de novo, eu vou colocar um trechinho do que você fala. E fala pra mim por que que você fez esse corte e por que que você acha que tantas pessoas chegaram através desse vídeo específico. Pensei muitas vezes se eu iria compartilhar com vocês ou não. Mas hoje eu senti vontade. Tava aqui chorando, tava aqui sentindo. Eu acabei de me divorciar. Eu fui traída, trocada. 20 anos de casamento. Eu sou a Manuela Aragão, psicóloga, pastora, terapeuta de casais. E eu nunca imaginei, em toda a minha vida, que eu pudesse passar por uma situação dessa. Mas eu resolvi aqui falar. Eu resolvi falar porque de dentro de mim, de dentro dessa dor, vai sair muita cura. Vai sair cura pra mim mesma. Porque ao compartilhar, ao falar, a gente põe pra fora e a gente lava a alma. E quando a gente compartilha também, há muitas pessoas que se identificam. Como assim? Uma psicóloga, uma terapeuta de casais, uma pastora. Um casamento que tinha tanta referência. Pois é. Casamento se constrói em via de mão dupla. São duas pessoas construindo tijolo após tijolo. E eu não percebi. Super legal a sua pergunta, porque eu queria mesmo explicar, eu queria mesmo poder falar o que aconteceu ali. Eu tinha acabado de sair da academia, né? Eu tô atravessando um luto, né? Passando por um processo de divórcio e separação, casamento de 20 anos. E ali foi um momento de desabafo. Eu senti tristeza,
né? E apenas liguei a câmera e falei. Liguei a câmera e desabafei o que tinha no meu coração naquele momento. Você esperava a repercussão? Eu não esperava a repercussão. Eu não planejei isso, Alana. Eu não planejei, mas foi. E aí, quando eu postei, eu não lembro direito, era pela manhã. Por volta de 1 da tarde, mais ou menos. À noite, tinha viralizado completamente. E eu já estava recebendo dezenas e dezenas e dezenas de relatos de mulheres e homens vivendo a mesma coisa. Você se arrepende de ter gravado aquilo? Porque você fala, foi impensado. Foi impensado. Não, eu não me arrependo, porque foi justamente isso. Eu trouxe algo pessoal. Claro, eu não fui deselegante, eu não fui antiética. Eu falei do meu coração. Eu falei do que eu estava sentindo. E essa dor compartilhada conectou com outras dores. Então, como que eu posso me arrepender de algo assim, né? O meu Instagram hoje ela é uma rede de uma grande comunidade com esse tema. Entendi. E a gente tem se apoiado, a gente tem se ajudado. Eu tenho estudado sobre o tema e tenho levado conteúdos de cura, né? Eu vou até falar assim, né? Espero que não pareça arrogante, mas com muita humildade. Eu tenho tentado levar estratégias de enfrentamento das fases que eu passei e que eu consegui superar, que eu consegui integrar. E eu tenho compartilhado isso. E tem funcionado. Verdade, você tem compartilhado. A gente vai já falar de cada uma dessas fases, que é muito importante de forma didática para que as pessoas de casa entendam. E Camila, entrando aqui no nosso assunto, a gente conversou muito de trazer, de falar sobre vidas reais. Mas vidas reais também são feitas de mentiras, né? Como é que você consegue perceber isso? De muitas mentiras, né? Não só em casamento, como a gente tá colocando aqui, mas como é que você consegue perceber dentro da formação social do ser mesmo, assim, realmente é isso mesmo? Faz parte? Vamos lá, faz parte. Não é, se você diz que eu não minto, você já está mentindo, porque a mentira não necessariamente é um desvio de caráter ou um grande problema na sua personalidade. A mentira ela tem uma função adaptativa, né? Então, por exemplo, o que os estudos na psicologia vão mostrar é que a partir dos 2, 3 anos a gente já vê claramente a mentira ali na infância. Existe até uma cronologia, uma linha do tempo das mentiras, né? Que se a gente poderia dizer assim. Então, por exemplo, uma criancinha ela faz as mentirinhas, né? Ali, o adolescente ele faz uma mentira mais da persona, né? Eu vivo um personagem que não sou eu me fantasio, né? Praticamente. O adulto vive muitas mentiras em relação a expectativas sociais, né? Às vezes fingindo que é o que não é, fingindo ter o que não tem. E na idade mais madura, a gente poderia dizer que a gente trabalha numa mentira de auto-engano. A gente se engana muito em muitos aspectos, seja em relacionamentos, né, na sua vida profissional, enfim. Então, a mentira, ela faz parte da nossa estrutura social. Agora, existem diferentes... Eu não estou aqui advogando, vamos todo mundo mentir, porque também existem diferentes tipos de mentiras. Existe aquela mentira que ela é ocasional. Quem mente ocasionalmente, normalmente, qual é a motivação? É evitar o desconforto. Então, sei lá, uma pessoa me pergunta, tô bem, tá bonita? Tá. Eu quero evitar o desconforto do confronto, de dizer, não ficou legal, de deixar alguém mal. Então, isso é um tipo de mentira. Existe uma outra mentira que é uma mentira mais compulsiva, quase a pessoa não se aguenta, ela mente, às vezes até acredita na própria mentira. Isso até é atrelado muito a alguns transtornos de personalidades, e aí já é uma motivação realmente quase patológica e que tem mesmo uma constância na mentira, não é ocasional. E existe um outro tipo de mentira que seria uma mentira narcísica, né? Não necessariamente alguém diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista. Mas a mentira narcísica é aquela que é a mentira que não é ocasional, ela não é no impulso, ela é estratégica. A pessoa mente para poder, né, conseguir algo. Então, normalmente, para me inflar e te diminuir, né, porque E geralmente é premeditada? Como é estratégica, ela pode até, assim, não ser premeditada de longo tempo, mas tá aqui, então, opa, eu posso mentir aqui pra ti isso aqui eu vou me dar bem aqui, eu vou ficar bem na fita, ou então fulano vai ficar mal na fita. Então, existe uma estratégia de mentira que não é puramente evitar o desconforto, sabe? Então, também é bom a gente pegar leve, porque o pessoal às vezes fica, fulano mentiu, tá, mas mentiu ocasional, mentiu por impulso, ou mentiu até estrategicamente.
levar em né? consideração, né? Tem. E aí, quando a gente fala de um relacionamento em que houve mentira, claro, a outra parte, né, é bom ali atrás, porque essa pessoa viveu uma mentira, né? Essa pessoa que traiu e tudo mais, então ela deve ter as motivações dela, essa pessoa que trai, e a pessoa que fica, cabe se perguntar quais foram as mentiras que eu me contei. Às vezes as coisas, né, que eu... É verdade. Os sinais que eu deixei passar, o auto-engano, que é o tipo de mentira da maturidade, né? Então, aí tem pano pra manga pra falar dias e dias. Então, mas passa aí a palavra, senão eu vou ficar falando aqui até... Não, mas a gente vai falar bastante. Então, Manu, já voltando pra ti, pegamos o gancho da mentira. Ela se encaixa dentro das fases, de alguma dessas fases do luto, e já aproveitando o gancho, fala qual é a primeira, né? Quando a gente fala de traição, normalmente, são dados, quando se fala de traição, eu tô falando de uma relação, por exemplo, homem-mulher, monogâmica, geralmente é o homem que trai a mulher, né? Nesse ponto específico, e eu tô pegando o seu caso como exemplo, como você considera qual foi a sua primeira reação e se a sua primeira reação se encaixa na primeira fase do luto do que aconteceu? Até peguei aqui o nome da autora, né, que intitula essas 5 fases do luto. Tá, Manu, vem só um pouquinho mais pra frente pra gente ouvir melhor, que a gente quer ouvir. Elizabeth Kubler-Ross. Né? Ela escreveu um livro chamado A Morte e o Morrer. Foi ela que trouxe, intitulou essas 5 fases do luto. Certo. A primeira fase do luto, a negação. É um mecanismo de defesa, né? O cérebro, ele entra nesse estado de defesa, porque o impacto da informação da descoberta, né, que o casamento não rompeu, no caso, por causa de traição, mas tem outros motivos também, né, ampliando aqui. Quando um relacionamento acaba, não é só por causa de traição, a gente tem outras variáveis. No meu caso, foi isso, né? Então, aquele impacto, a negação. Eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. Eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Então, o cérebro, ele fica num circuito recalculando, e é muito paralisante. Essa fase é muito dolorida, ela é literalmente um choque. Você traz a culpa pra si nessa primeira fase? Assim, tipo, não tô acreditando. Não nessa fase. Não nessa, daqui a pouco a gente vai pra próxima, então entendi. Não nessa fase, porque você fica em choque mesmo. Entendi. Em choque. Segunda fase, a raiva. A raiva. Lembrando que essas fases do luto, Alana, elas não são lineares. E não necessariamente elas precisam acontecer nessa ordem. Todas elas e também passar por todas, né? Ou sim? Você acha que sim? Normalmente sim. Certo. Normalmente se passa por todas. Uhum. Mas ela não é linear e não é uma sequência. Uhum. Mas assim, existe uma probabilidade muito grande de acontecer nessa sequência. Entendi. Raiva. Você sente muita raiva. A terceira fase do luto, tristeza. Porque como é um pico de humor, você tá ali numa raiva muito grande. Quando eu passei por essa fase, Camila, eu tava fazendo crossfit 2 vezes na semana, correndo 3 vezes na semana, fazendo musculação quase todos os dias e fiz um pulo livre. Percebe a energia? Sim. Muita energia. Então eu joguei tudo para atividade física e para o trabalho. Entendi. Nessa ocasião estávamos ainda tentando, né? Uhum. Estávamos ali ainda com o casamento em crise. Uhum. A próxima fase, depressão, tristeza. Então, você sai de um pico de humor lá em cima e cai. Certo. Né? Então, muita tristeza, muita depressão. Eu perdi 12 quilos. Na fase da depressão ou na fase da raiva? Nessa transição. Na transição, entendi. Como eu estava me exercitando muito, eu não estava me alimentando direito. Uhum. Não estava fazendo uma alimentação de acordo com aquela quantidade de energia gasta, né? Sim. Energia calórica gasta. Uhum. Então, a depressão e a tristeza. Então, eu tive um período em que eu tive que trazer para mim um tratamento medicamentoso. Eu precisei fazer uso, né, de medicação, psicoterapia 2 vezes por semana. Certo. Depois vem a fase da barganha. Nessa fase da barganha, a gente vê a culpa. Certo. A gente convive com ela, né? Porque é a fase do se. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse ficado tão raivosa, se eu não tivesse mandado ele embora. Se. É nessa fase que a gente traz a responsabilidade daquela circunstância toda para si, né? Para si mesmo. A gente vai... E a última aceitação. Sim. Que é mas que você tá... Eu tô na fase da aceitação, mas hora ou outra
você se vê jogado para uma dessas anterior novamente. A gente vai já falar sobre isso, mas hoje você se encontra muito mais na fase da aceitação. Completamente. Certo. Completamente. Segura aí que daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho dessas fases aí. Camila, agora, quando a gente escuta esses relatos, tu quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Só um complemento aqui Claro. no que a Manu falou, e é sempre muito interessante, né, quando a gente vê histórias reais e ela fazendo, né, uma análise do conhecimento com a história real dela, né? Sim. Isso é maravilhoso. Mas só para complementar, a Elizabeth Kubler-Ross, ela foi a primeira, que é essa autora que a Manu traz, ela foi a primeira a estudar o luto, então ela traz essa ideia, esse sistema, né, de fases, que é bem didático, mas em 69, né? Então, de lá para cá, nos estudos de luto, algumas coisas assim foram sendo revisadas. Só tô trazendo, mas porque às vezes o ouvinte pode pensar, nossa, mas eu não tive raiva, ou então, nossa, mas eu já fui pra depressão. Hoje em dia a gente entende muito o luto como essas fases podem acontecer como ondas, né? Como a Manu bem disse, né? Vem e volta, não há linearidade. Não necessariamente a pessoa passa por todos. E o que é consenso na atualidade é que o luto é um processo dual, né? Que é a falta e a adaptação. Então, por exemplo, às vezes vamos pegar um luto sem ser simbólico, que a Manu tá trazendo um luto simbólico, né? Um luto de um adolescente que perdeu o pai. Certo. Às vezes ele nem era amigo do pai, mas esse pai, que era o sustentáculo da casa, ele era o provedor da casa. E aí, a partir da morte do pai, esse adolescente vai ter que mudar de cidade, mudar de escola, mudar de bairro, morar na casa da avó. Então, são muitas as consequências, né, da morte. Então, a adaptação à vida sem esse pai vai ser tremenda. Então, a dor do luto, ela pode, num relacionamento, muitas vezes é extremamente afetiva. Mas muitas vezes também, poxa, era essa pessoa que toda sexta-feira ia comigo, sei lá, tomar um café. Então, a minha rotina muda. Então, o luto é sempre esse processo dual de perda e adaptação a partir da perda, né? Eu não sei como é que com a Manu, qual foi a parte que doeu mais, mas isso é algo que é extremamente desorganizador. Então, relacionamentos em que a pessoa tem dependência financeira, pode ser, o luto, às vezes nem tem tanto afeto, mas pode ser um luto cruel. Às vezes a pessoa era o provedor da casa, desestrutura tudo, entendi. Tudo. Às vezes a pessoa não tem uma adaptação tão grande de rotina, mas afetivamente a perda é muito grande. Então é um luto que pode doer muito, né? Entendi. Então só pra complementar em relação a essa parte. E trazendo histórias reais, você tem no seu ciclo de atendimento, ou enfim, de histórias que acabam, né, se entrelaçando aí nas vivências, algo que você possa trazer pra gente, pra exemplificar um pouco melhor isso que você acabou de falar? Pera, exemplificar qual das partes, né? A gente pode colocar a história do luto, né? De que... Porque você falou a história de um filho, né? Que perde o pai. Mas trazendo pra um relacionamento amoroso, né? Assim... A gente sempre vê a mulher, ela se desestabiliza mais emocionalmente, pelo menos aparentemente, né? Não sei se é porque ela vai ficar com uma carga maior de filho, de tudo isso. E como é que você vê isso nos atendimentos? Mas isso é uma coisa legal da gente pensar. No popular, a gente pensa realmente que a mulher se desespera mais. Mas se a gente for olhar os dados, as mulheres pedem muito mais divórcio do que os homens. É muito mesmo? Mais, né? Também, a gente fala, a mulher se desespera mais, mas... Os feminicídios vêm muito dos términos de relacionamento, parte dos homens, né? Então, assim, o que é o desespero maior da mulher? Será que eu acesso mais, né? Talvez eu tenha mais facilidade de acessar o sofrimento de outras mulheres porque se expõe mais, porque talvez seja do meu ciclo, mas existe uma série de questões realmente para se pensar em relação a isso, né? Muitas mulheres realmente... E aí... Eu tô trazendo esse dado porque, assim, na verdade não é um dado, eu tô trazendo esse meu achismo, porque a gente tá num contexto muito machista, né? Onde você vê que o homem, ele é algo super... E até em sofrimento mesmo, a gente não vê homens relatando sofrimento. Fui traído, não sei, é muito difícil, assim, né? Em menor escala. Mas a mulher, ela se despeja mais, né? Ela derrama mais, ela mostra mais, ela pede mais ajuda, aparentemente, né? Pra outra amiga, ela conta, ela precisa desabafar. E a gente não vê isso como um homem. Um homem, cara, tô super mal. É muito mais difícil. Obviamente que existe, né? A expressão do sofrer, ela é muito diferente em questões de gênero, né? Sim. Então, por exemplo, até a questão da depressão, né? Quando a gente pensa no estereótipo, pelo amor de Deus, o estereótipo de uma pessoa com depressão, a gente vai pensar alguém no fundo da rede, ali, super triste, chorando, lágrimas e lágrimas. Muitas vezes, por exemplo, a depressão em um homem, ela pode realmente vir sem lágrimas, mas acompanhada de uma adicção, né? Bebe mais, fuma mais, é mais violento, Come mais. né? Pode ser comer mais. Então,
a manifestação do sofrer pode ser diversa, mas não quer dizer que não haja sofrimento. Apenas não é o sofrimento como eu costumo ler o sofrimento, entende? Entendo. Então tem essa diferença. Agora, sobre questão de luto e relacionamento, olha, clínica de psicologia é cheia, mas é cheia mesmo, em relação à questão de término de relacionamento. Mas os términos, eles são muito mais fáceis de lidar, porque existe todo um processo até temporal. O luto, o tempo atua. Uma coisa, um consolo e um desconsolo do luto é porque precisa do tempo. Seja o luto simbólico de um relacionamento ou um luto mesmo da partida física de alguém. Mas, isso pode ser bom ou não para alguém. Mas é muito pior aquela fase, né? Por exemplo, a Manu trouxe a fase da negação, no exemplo dela foi de um jeito. Mas muitas vezes a negação, ela vem de você estar num relacionamento ruim, que certamente terminará, e você nega. Então, a negação eu não estou vendo que essa pessoa está fazendo isso, aquilo, eu não estou vendo como estou sendo destratada, eu não estou vendo como estou sendo abdicada, eu não estou vendo como não há desejo, eu não estou vendo como a sexualidade, enfim. Então, essa fase, né, da negação de que o seu relacionamento provavelmente não irá para um bom lugar, eu acho ela muito mais complicada em clínica do que realmente quando a pessoa chega arrasada por um luto. Ou quando a pessoa chega arrasada, a gente vai traçar a estratégia de enfrentamento, acionar a rede de apoio. A gente vai traçar uma série de coisas para a pessoa se reconhecer, porque algumas pessoas foram se perdendo ao longo da jornada do relacionamento. Mas essa fase da pessoa entender que o que ela está vivendo provavelmente não é bom para ela, né? E ela entender isso sem você invadir, né? Porque o psicólogo não pode chegar e dizer, você leva a pessoa a entender. Então, isso às vezes demanda muito mais arte do nosso lado, né? Entendi. Manu, eu vi que você coloca... Foi uma pergunta que eu te fiz, assim, alguém te perguntou se você pudesse fazer algo diferente e você disse que faria. E você disse o que faria. Você pode explicar pra gente, repetir, inclusive você falou nas suas redes sociais, né? Eu achei forte a sua fala. Tu vai entrar nessa polêmica. Tu vai entrar nessa polêmica. Só se você se sentir confortável, assim, né? Mas assim, eu não sei, você tem uma personalidade, né, como a gente conversou, mais forte. Pra explicar isso, Alana, eu teria que entrar em questões pessoais e eu não gostaria. Não, tranquilo. Mas você acha que você errou em algum ponto? Vou mudar um pouco essa... Aí eu teria que responder. Você acha que sim, que errou? Eu vejo que, como a Camila disse, né? Num término de relacionamento, tem sempre a minha parte. Entendo. Né? Uhum. Ok, a forma como se terminou o relacionamento não foi bacana. Não foi legal, foi desleal. Mas o desgaste que havia na relação e que eu neguei, que eu não percebi os sinais... Isto eu tenho uma participação. Não, eu tô pensando porque você se culpa. Entendo. Não é culpa, é responsabilidade. Tá. Eu já fiz essa leitura, eu já internalizei, integrei essas porções. Entendi. Né? Já fiz a minha compreensão, já elaborei isso. Certo. Você falou que tá muito mais nessa última fase, né? Que é a da... perdão, me repete a última fase do luto? Aceitação. O que é que você tem feito efetivamente, além de passar por todas as outras anteriormente, que você entendeu, isso aqui tá me ajudando, que você possa passar para uma pessoa que tá vivendo por isso, às vezes está em uma das fases sem identificar que está vivendo, mas que você realmente acha assim, isso pode de fato te ajudar a sair de onde você está. Que eu acho que como você tá nesse processo mais que você identifica como final, sim, acho que você já consegue aconselhar, digamos assim, né? Eu compreendo, pessoalmente, que o luto não tem tempo, tem fases. Sim. Então, a gente identifica a fase que a gente está e trabalha nela. Cria estratégias de enfrentamento em cima disso, né? Então, eu também gosto de dizer que o luto, nesses casos de um relacionamento que termina depois de 20 anos, é uma morte. Eu morri. Aliás, eu morri muitas vezes durante todo esse tempo. E o que eu tenho feito é nascido. Eu tenho nascido. Porque eu tinha uma vida antes desse casamento, ok? Eu tive outros relacionamentos, eu estudei outras coisas, eu tinha amigos antigos antes dessa relação, né? Certo. Dentro da relação se construiu toda uma identidade. É a esposa do fulano de tal. É a pastora e o pastor fulano de tal. Entendi. Né? A rede social que nos envolvia. Então, o que é que eu tenho feito como estratégia de enfrentamento?
acionado os amigos antigos. Resgatado os amigos antigos, que inclusive alguns deles também estão divorciados. Eu sempre gostei da dança, eu também sou profissional de educação física. Então, a dança fez parte da minha vida, o teatro. Então, eu estou fazendo dança de salão. Au! Entendi. Tá resgatando antigos hobbies, né? Antigos hobbies, que fazia parte da minha identidade. E você entende que eles foram pausados por conta da sua nova fase de vida. Isso, exatamente. O casamento, filhos, né? E toda uma construção que os dois fizeram, um jeito de viver, né? Um jeito de viver nosso. Só que eu abri mão de muita coisa, porque o outro não se encaixava. Entendi. Eu abri mão. Entendi. Né? Então, eu morri em muitos aspectos. Então, é nesse ponto que você fala das suas mortes, entendi. Né? Não há uma culpabilização para o outro. Existe uma responsabilidade minha. Eu abri mão, porque não se encaixava naquela relação. E eu estou ativando isso de novo. Então, seria uma boa estratégia para quem vive isso, pensar, o que eu gostava de fazer antes de estar nisso? O problema, Alana, é que eu tenho atendido muitas pessoas, homens e mulheres, que não sabem o que gostam. Manu, eu não sei o que eu gosto. Não sei. Eu não sei. Então, toda essa identidade, ela parece que esperou chegar o casamento e se formou ali. Entendi. A pessoa não tem Você não existia antes. A pessoa nem existia antes. Entendi. Lembra de alguma coisa na sua adolescência que você fazia, que você curtia? Qual é a música que você... Eu não sei. Mas são muitas pessoas. Interessante. Eu vi que você ia falar sobre exatamente isso, né? Não, a questão, como é interessante, né, a vivência de cada um, porque normalmente, por exemplo, a Manu tá falando aqui do que funcionou pra ela, né, e, por exemplo, pelo que eu entendi, a questão relacional impactou bastante, né, então ela fala de fazer novos amigos, de encontrar pessoas, porque quando a gente resgatar os antigos também, né? Resgatar os antigos. Quando a gente pensa como ajudar uma pessoa com luto, a gente sempre vai pensar que o luto ele vai abalar 5 esferas da vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, que é cognitiva. Então, e aí, como eu vou explicar pra gente tentar ser didático, né, sem ser prolixo. Vai abalar essas 5 esferas e a gente tem que entender naquela pessoa onde doeu mais, que dessas esferas seriam cognitiva, meus pensamentos. Então, tem gente que termina os pensamentos, ficam pensamentos ruminantes, tem gente que fica com pensamentos destrutivos, com pensamentos, enfim, venenosos, digamos assim. Tem gente que fica mais no emocional, tem gente que fica um choro, melancolia, mais emocional o luto daquela pessoa. Outras pessoas é uma questão relacional, né? Então, tem gente que vai ficar isolado, não quer receber ninguém durante o luto. Então, a parte das relações dela, né, dói mais. Tem gente que vai ter muita alteração física, pessoas com insônia, pessoas que deixam de comer, pessoas que engordam muito, emagrecem muito, né? Então, para essa... E uma parte também espiritual. Tem gente que vai ficar com ódio da espiritualidade, tem gente que vai se apegar de uma maneira até patológica, né, em relação àquilo. É muito importante isso. Como ajudar uma pessoa com luto é eu entender dentro dessas 5 esferas onde deu mais. Então, por exemplo, se a minha amiga tá de luto simbólico ou real e, de repente, ela tá com insônia, talvez a melhor ajuda que eu possa dar é chamar alguém para dar uma receita de um remédio para ela dormir, porque ela precisa dormir, porque o sono é um regulador emocional, né? Então, se uma pessoa, ela tá vomitando muito, porque ela vai, ou com enxaqueca, então eu tenho que saber onde é. Então, se de repente na parte de um relacionamento, como a Manu citou o exemplo dela, se onde dói mais a parte das relações, então ela vai ter que trabalhar aí. Então, a gente trabalha na clínica. Às vezes é o financeiro, né? Às vezes é o financeiro, né? Então, que já é uma outra parte adaptativa, a gente tá falando, mas o financeiro, ele diz relacional, mas a gente tá falando assim, na vida, na estrutura do ser humano, é o que os estudos vão mostrar, que são esses cinco pontos onde pode doer o luto em alguém. Entendi. Então, a gente ajuda, isso é interessante, como ajudar? Olha que onde doer, né? Sei lá, pra alguém pode doer muito, a parte cognitiva. Então, o voltar a dançar da Manu pode não fazer nenhum efeito na vida de outra pessoa, né? Isso é subjetivo, é pessoal. E talvez um remédio pra dormir pra uma pessoa, pra outra pessoa não tem o menor sentido. Às vezes, pra alguma... Enfim, então é entender onde dói esse... Por isso que terapia é uma coisa incrível. E por isso que é individual. Claro, existem coisas, grupos terapêuticos, né? Sim. Mas a terapia clássica, ela é individual por N questões que eu não vou entrar aqui, que não cabe. Mas porque realmente a gente tem um guia, um guideline, né? Por cada abordagem, né? E hoje em dia, né, com muitos estudos e tudo mais. Mas
para cada ser humano é adaptado de uma maneira. Então, luto, como? É verdade. Não sei, né? Como é que pra você? Você recebeu alguma ajuda? A Camila acabou de colocar, né? Se tem uma pessoa que não tá conseguindo dormir, a melhor ajuda é que alguém faça algo pra que ela consiga dormir. Seja, vem cá, vou te levar aqui numa consulta pra que você realmente receba uma medicação. Isso é tão pontual, mas é o que você precisa imediatamente. Você recebeu alguma ajuda específica e aí você entra... Pode ser alguma pessoa, algo onde você se apegou mais, onde você identificou um socorro maior pra sua dor. Rede de apoio, né? Rede de apoio dentro desse processo é muito importante. E você teve... Uma amiga médica, neurologista, ela me deu todo o suporte. Foi ela que me medicou, assim, nos primeiros momentos, assim, mais doloridos, mais difíceis. Meus pastores da minha igreja, eu sou da comunidade cristã videira, né? Meus pastores, meus filhos espirituais, pessoas muito jovens, Alana, noivos, pessoas que eu acompanhei durante algum tempo, recém-casados. Eu tive pessoas que iam pra minha casa todo final de semana pra eu não ficar sozinha. Então, realmente a parte do social, Carnaval lá em né? casa, Social, o carnaval esse ano lá em casa, meu Deus, eles acamparam. Eu subi, deitei num dos dias do carnaval. Quando eu desci, tinha uma mesa posta maravilhosa. Eles sabem onde é que tinha tudo lá em casa. Os jogos americanos, eu adoro mesa posta, né? Eles fizeram exatamente porque sabem que eu gosto. Então, Eu caí no choro, porque eu não acreditei. E chamou eu e Laís, né? Eu e minha filha. Venham tomar café. E aquela festa dentro de casa. Eu nunca fui triste. Então, realmente, o relacional foi muito muito importante pra você. Meu Deus. Sim, porque eu sou psicóloga, eu gosto de gente, né? Então, é uma área importante pra mim. Você falou aí da sua filha, e uma coisa muito interessante, que é trazendo pros filhos, né? Quando você tem essa situação de separação, como lidar, como os filhos precisam ser encaixados nessa fase. E você colocou de duas formas. De uma forma como profissional e o que você fez como um ser humano, né? Que você tem uma filha que é fruto desse casamento. Explica pra gente como é que foi. Eu sou psicóloga sistêmica familiar, né? Não há divórcio para os filhos. Os filhos precisam ter o direito de casar o papai e a mamãe dentro do coração. Então, eu sempre tive cuidado. Em alguns momentos eu não consegui, porque é natural. Mas eu tenho me policiado desde o início até aqui. Mas casar o pai e a mãe ou a relação dela com o pai? É um jeito é um jeito romântico de dizer que ela sempre terá o amor desse pai, que o que aconteceu tem a ver com a vida afetiva dele, com a minha vida afetiva, e que isso não deve atravessar o coração dela. Né? Ela pode, porque assim, existe muito aquele receio que o filho, ele toma um partido. Ele toma o partido daquele que ele percebe que sofre mais. Né? Ou que ele é mais apegado, mesmo que não seja. Mas a gente é muito leal à dor. Entendi. Né? Então o filho percebe quem sofre mais e acaba sendo leal àquilo, né? Tomando um partido. E eu sempre me preocupei de dizer, conversou com seu pai, conversa com seu pai, marca com seu pai. Vá passear com seu pai, ele é seu pai. Entendi. Não precisa mudar isso, né? Então, você teve esse cuidado de dizer, o que acabou aqui foi um casamento entre eu e ele, e o que continua é o seu vínculo com ele. Isso tem a ver com a vida afetiva desses adultos. Entendi. Não diz respeito a você. Entendi. Ele permanece seu pai pra sempre. Mas nem sempre é assim, né? Inclusive a gente vê... Como é que você enxerga uma criança, ou várias, ou enfim, adolescentes, que não precisam ser necessariamente crianças, dentro desse vínculo de ruptura, né? Porque... Já te pedindo perdão, eu conheço já situações em que a criança diz, graças a Deus que isso aconteceu, eu não aguentava mais, pelo menos a vida que eu tinha, né? Então são vários, mais uma vez, é muito individual, né? Exatamente, é casa a casa. Então, por exemplo, até como os filhos vão lidar. E quando você perguntou isso, eu perguntei, mas qual a idade dos filhos? Como era o relacionamento? Porque a depender da idade, por exemplo, a criancinha, quando ela bebezinho, né? Ela é o centro do mundo. Com o tempo é que ela vai se diferenciando do mundo e da mãe. Então, existe ou a minha mãe não
é a minha mãe, é a fulana que tem uma vida. Então isso Entendi. demanda, né, a maturidade até neuronal para a criança entender que é um outro ser humano. Então, a depender da idade, essa abordagem vai ser feita da criança ou adolescente entender que diz, né, de um assunto em uma esfera que é conjugal, e não necessariamente, mas que impacta a familiar, porque o que gerou a família foi a esfera conjugal. Então, agora a gente está com um problema na conjugal, isso vai impactar a família, porque esse pai vai sair, e às vezes vai ser bom esse pai sair, porque podem viver em uma guerra constante, então pode ser muito bom, como você falou, às vezes pode ser ruim, às vezes pode ser, a depender da idade, e não só da idade, da imaturidade, né? Por exemplo, eu vejo um relacionamento, nossa, mas era tudo bem, então era tudo uma mentira, então eu começo a ver aquela pessoa como uma mentirosa, como todo. Então, será que ele também mente pra mim? Meu pai também mente que me ama? Então, depende como foi a separação, qual o efeito dela naquele filho, filha, né? E como é a relação com esse pai. Então, às vezes, esse pai tem a vinculação do pai e filho é mediada sempre pela mãe. Então, aqui ele vai ter mais um probleminha, né? Porque essa mãe tá rompida com ele e essa mediação não vai ser feita. Mas, às vezes, esse pai tem uma relação super bacana com os filhos, Cabe né? ao pai fazer esse esforço Exatamente. de trabalhar essa paternidade dele, né? Com o filho. Porque a mãe faz essa E mediação. é uma relação que ele vai precisar reconstruir Ele muitas vai vezes, precisar né? reconstruir. Muitas Aí, vezes. às vezes, não fica bem essa relação, mas por causa da responsabilidade desse outro que saiu. Sim. Mas assim, essa questão também, isso é fato, né? Nós tendemos a ser fiel à dor, mas nós não sabemos o que é a dor do outro. Porque quando a gente começou, né? Existem diferentes maneiras de sofrer e de expressões de sofrimento. Então, às vezes, uma pessoa ela pode estar se sentindo extremamente culpada, mal arrasada, se sentindo um lixo humano, mas a postura dela, pela criação, pela cultura, enfim, pelo microcosmo familiar dela, é não demonstrar. Então, também tem muito isso. Às vezes, assim, quem demonstra mais, o que o outro faz. E em separação, para ter muito... Se você ama seus filhos, ter muito cuidado com qualquer tipo de alienação parental. É verdade. Porque não você falar mal do pai do seu filho, você não está falando mal do seu marido. Você está abalando, digamos assim, estrutura realmente, sabe, de um vínculo que deveria ser eterno se fosse bom. Você está abalando, às vezes, o que é o espelho conjugal futuramente da sua filha. Então, é preciso por amor ao seu filho, não por amor ao seu parceiro, que às vezes não merece coisa nenhuma. Merece, às vezes, né, um exposed, né? Mas, por amor ao seu filho, evite a alienação parental. Porque você está falando, seu pai não presta porque me traiu, e seu filho está entendendo, meu pai não presta, não me ama, eu sou um peso. Está entendendo outra coisa. Preciso ter cuidado com as palavras. Vamos só explicar o que é a alienação parental, pra quem não sabe, certo. né? De forma geral, né? De forma geral. Sem ser em termos jurídicos, porque, lembrando, cada palavra tem uma definição, né? Na psicologia, no popular, na filosofia, na no psicologia, jurídico, tá? No jurídico. Quando a gente fala alienação parental, eu vou, de certo modo, assim, grosso modo, tá? Tentar incutir para aquela criança a minha visão daquele pai. Por exemplo, eu sou separada e aí eu falo desse pai para essa criança, seja de maneira direta ou indireta, de uma maneira que os olhos da criança vejam esse pai com os meus olhos, que não são bons. Então, eu posso manipular informações, eu posso colocar a criança, né, contra ele, eu posso soltar informações como, mas seu pai nem para pagar a pensão, olha lá, seu pai pagou tal coisa para nova mulher e nem pagou para você. Então, eu interfiro no relacionamento pai e filho, Na visão que o filho tem. ou interfiro no relacionamento, ou só na visão, eu não preciso nem fazer, E aí né? ele já vai ter outras atitudes, Exatamente. né? A partir da minha visão desse homem, entende? Entendo. Então, a alienação parental é uma interferência no relacionamento pai e filho por causa da minha vivência conjugal, Entendi. né? Entendi. É fácil você, com toda a dor que você sente, toda a raiva do outro, né? E aí, como ser humano, não passar pro Não seu... é fácil. Imagina, aí eu vou Linda a teoria. Pois é. Linda. Porque às vezes dá raiva, né? é De muito você. difícil. Do seu pai, a gente Muito tem isso. De seu pai Não, fez isso, né? Sinceramente, Uhum. por favor, sinceramente, tem uma hora que vaza, hora ou outra vaza. E é importante a gente colocar isso aqui. E eu digo isso num relacionamento que ainda existe quando você tá nossa. brigando. É teu pai, não faz nada, né? A Exatamente, gente não fala. tá todo mundo da família, né? Existe, né? Uhum. Existe essa fala aí, é muito Sim. natural isso. Mas, por isso que eu falei, cabe a gente que tá passando por isso se policiar. Entendi. Porque a criança, ela não vai receber bem isso. E assim, ela é 50% esse pai. Então, quando você fala mal do pai da criança, você fala mal da criança. Entendi. Essa é a visão sistêmica. Certo. E aí é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Manu, fala pra gente. Chegaram muitas pessoas no seu Instagram. É. Se formou uma comunidade. Uhum. E você disse que recebeu
relatos de casais que... Aí a gente vai entrar agora no nosso vida real. Recebo todo dia. Todo dia, né? Casais que são aparentemente perfeitos e lindos na internet e que ninguém sonha que vivem uma outra realidade. Isso é muito real, né? Muito real. Que tipos de relatos, obviamente a gente não vai entrar em nem, a gente vai falar de ninguém, mas que tipos de situações chegaram pra você que as pessoas de casa jamais imaginam que possa acontecer? E aí eu te peço pra dizer, um casal que é muito feliz assim, que é muito exemplo disso e que na verdade não é bem isso. Entende o que eu tô querendo colocar? É assim, claro, o vídeo ele criou uma conexão e uma identificação. Sim. Então, assim, estatisticamente, essas pessoas que têm escrito são pessoas que se identificaram com a minha história, né? Então, a maioria dos relatos, mas assim, Alana, dezenas mesmo, de relatos de pessoas de igreja. Muita gente de igreja. Muitos líderes espirituais. O que mais eu leio meu marido também era pastor. 20 anos de casamento. 25 anos de casamento, 35 anos de casamento, 42 anos de casamento. Meu casamento acabou e ele me trocou por uma pessoa mais jovem. Metade da idade dele, metade da minha idade. Foram dezenas de relatos. Muitos. Isso é importante. Nessa configuração que eu queria... porque isso me chamou a atenção. Nossa, meu Deus, eu achei que... Não, isso é muito importante porque as pessoas falam assim, mas eu não faço parte de nenhum tipo de religião e não sei o que, não sigo nenhuma fé, por isso que isso aconteceu comigo. Na verdade, não é isso. Isso acontece em todos os lugares, né? Ninguém está imune, né? Sim. Ninguém está imune. E aí, quando você começou a receber esses relatos, você imaginava de que as pessoas que te relataram isso passavam por essas situações? Não, eu não imaginava. Inclusive, isso foi, de certa maneira, eu não sei se eu vou colocar uma palavra correta e adequada, mas, de certa maneira, me trouxe um consolo. No sentido de que, puxa, eu não tô só. Eu não passei por isso só. Tem tanta gente que sofre. Esse mundo é grande, viu? Tem muita gente que passa por isso. Muita gente. A gente se apega muito a situações assim, de tipo assim... Ai, gente, ela parece tão legal, ela tem uma vida tão perfeita e ela passou por isso, então eu vou me sentir menos... É comum. A gente faz muito essa comparação de tipo... Ai, não tô sozinha. O ser humano porque é estranho, parece que você tá dizendo assim, né? Ainda bem que ela também... Ela também, né? Mas não é bem isso, não, né? É só uma forma de se identificar em sociedade, né? Exatamente. A questão assim, de coletivizador... realmente é amortecedor de dor. Então, não sou só eu, é uma dor coletiva. Muitas pessoas passam. Então, realmente, dá um amortecimentozinho pra minha dor. Né? Porém, também tem a questão dos... tudo tem lado bom e lado ruim. Então, quando eu digo... isso pode ser um conforto, mas em determinado ponto, alguém pode pensar, mas todo homem trai. E aí eu começo a ser condescendente porque todo mundo me trai. Então, entende? É preciso saber em que ponto uma experiência coletiva pode me consolar e facilitar o meu processo. Ou me deixar desacreditada, ou né? em que momento uma experiência coletiva pode realmente me deixar desacreditada, pode me fazer ser condescendente com futuras experiências. Tipo, mas eu não vou deixar o próximo namorado porque se ele me trair, porque todo mundo trai mesmo. Entende? Então, pode ser que o próximo não seja nada, tudo bem, tranquilo, né? E hoje em dia, que bom que há a possibilidade de relacionamentos abertos pra quem quer, né? A honestidade pode ser colocada na mesa, né? Entendi. Mas, de fato, o ser humano é social, então, quando eu não me sinto só, né? Eu sei que tem alguém passando por isso comigo, em diversas esferas, seja em relação à traição, seja em relação a, sei lá, corrida. Vamos fazer um grupo de corrida, seja em relação ao câncer, né, que eu já tive. Uma comunidade de pessoas com câncer. Então, é bom a gente se sentir um pouquinho menos só no mundo. O ser humano só sobreviveu porque alguém cuidou dele, né? Diferente de outras espécies que já nascem andando, que já nascem independentes. A tartaruguinha já nasce, vai pro mar, né? O ser humano não. Só sobreviveu porque foi cuidado, porque teve um outro. Sem o outro, eu não sou eu, né? Então, no meu sofrer, o outro também vai ser fundamental para amenizar ou para intensificar esse sofrer, né? É interessante quando você coloca isso. Mas, assim, de novo, assim, a história do espelho, né? A história do espelho. Você acha... É normal que a gente... É porque, assim, deixa eu tentar ser mais clara. Me parece que eu tô desejando que alguém esteja sofrendo pra que aquela minha dor...
Não sou só eu, sabe? É normal, esse sentimento do ser humano não é algo ruim, não é. Você não é uma pessoa ruim por ter ficado aliviada que alguém está sofrendo mesmo que você. Pronto, exatamente. Em caps lock, né? Em caixa alta, não. Você não é uma pessoa ruim por isso. Você é um ser humano que a sua espécie precisa se identificar com outra para saber que você é você. É uma coisa meio filosófica que não vale a gente entrar. Então, há um certo alívio, principalmente em era de rede social, em que a gente costuma idealizar, né, já é velho isso, né? A gente costuma comparar o palco alheio com os meus bastidores. Então eu vejo a rede social da pessoa, é o palco dela. Aí eu comparo lá ela nos holofotes com o pobre velho dos meus bastidores, sujo, cheio de problema e tudo mais. E aí, quando eu entendo que essa pessoa... Então, como eu idealizo aquele ser humano, quando eu vejo, nossa, essa pessoa tão perfeita e ela foi traída, isso me dá um consolo, mas é porque eu também estou humanizando o outro. Eu também digo, para lá, não é tão perfeito assim. Então, são alguns mecanismos que acontecem de forma concomitante. Então, ver, sei lá, uma atriz mega perfeita, linda, né? De repente, eu não esperava que a atriz fulana tão perfeita fosse traída. E isso me gerar um consolo, eu não sou uma pessoa ruim, mas diz que eu idealizei outro ser humano. Diz que eu não entendo que ele é só um palco. Diz que eu não entendo que a traição não diz da vítima, diz de quem traiu. Porque quando eu fico impressionado que fulana foi traída, não, o Beltrano traiu. Porque o Beltrano não assumiu o compromisso que ele se comprometeu. Não é a Beltrana que foi traída, entende? O foco a gente bota às vezes muito na vítima da traição, né? Mas na verdade, quem fez errado, por que me choca a nossa Gisele Bündchen foi traída? Não, o que eu tenho que perguntar é o tal do marido dela. Era um cara de palavra? Era um homem incorreto? Era um homem... Porque quando você trai... É muito triste porque você não cumpre a sua palavra. Você trai a si mesmo, né? Você trai a si mesmo. Você entrou de livre... Se você entrou no casamento monogâmico, foi de livre... Provavelmente foi de livre espontânea vontade. E aí, você fez essa escolha acreditando que essa escolha ele faria racional. E normalmente entrar no casamento não é uma decisão impulsiva, é uma decisão pensada, calculada, racionalizada e que leva tempo. Então, você teve, às vezes, 2 anos ali de namoro para pensar que aqui é o caminho da minha felicidade. E depois de tudo isso, por um momento, às vezes, de tesão, um momento bobo, você vai lá, de modo animalesco, e você bota o seu projeto de felicidade a perder. Entendi. Então, assim, é preciso entender quem traiu mais do que fulana foi traída, sabe? Sim, é um ponto de vista. Gente, agora, pergunta para as duas. A gente consegue desejar o bem para o outro? Porque a gente fala, desejo... Ou depois de uma traição... Porque assim, eu não tô falando agora mais nem de casamento só. Às vezes é uma coisa de 2 amigas, né? Entre amigos e tudo. E aquela pessoa te machucou. É normal também a gente não conseguir desejar o bem, porque eu vou fazer 2 perguntas. A gente consegue não desejar o bem e já imaginando possíveis respostas, eu vou perguntar se é normal não conseguir, assim, sinceramente, eu quero que ele vá viver a vida dele, não vou dizer, quero que seja muito feliz, porque é muito, né, entende, assim? Isso daí. Eu lá... Tem um papo de terapia toda quarta-feira, né? Eu abro na terça-feira a caixinha e na quarta-feira de manhã eu passo a manhã respondendo. Porque o que eu escuto é assim, eu quero que ele se ferre, eu quero que ela se ferre. É isso que eu quero falar, isso que eu quero comentar. Aí tem muitas delas que comentam comigo, Manu, puxa vida, é muito revoltante, ele tá com ela, ele está com a amante, e ele prosperou financeiramente, e ele isso, e ele aquilo, e elas ficam trazendo vários relatos, isso é injusto, e traz uma questão espiritual também, cadê a justiça de Deus, que foi o que a Camila falou, ou se apega demais a Deus, e a essa coisa do transcendente, ou vai para um lugar totalmente longe disso, né, sem fé, sem esperança, desacreditado, e eu sempre digo, o que você fez da sua vida? E o que você realizou? Como é que tá a sua vida agora? Porque ninguém consegue andar para frente olhando para trás. Essa história, esse capítulo, a sua história com ele, encerrou. Fechou um ciclo. Agora você tem uma caneta na sua mão e o livro ainda tá na sua mão com algumas folhas em branco. Algumas não, muitas. Você pode escrever um destino novo para você. Ele escolheu outra pessoa e você se escolheu? Você escolheu outras coisas? Outras pessoas também? Outros lugares? Então, se você ficar olhando para trás, esperando para ver se o outro vai se dar mal, você não vai conseguir realizar nada.
Mas mesmo que eu não consiga desejar o bem, é como se você tivesse que ignorar. Na verdade, eu não quero nem saber do que a outra pessoa vai fazer da vida dela. É tipo... A gente passa por esse ponto de fixação. Entendi. A gente passa. Tudo isso é a dor ainda sendo elaborada. Uhum. Então, existe sim aquele desejo, aquela boa vingança. Eu quero que se lasque. Uhum. Tem, acho Claro. que todo mundo passa por essa fase. Mas dentro de um processo terapêutico, né, assim, de um processo de elaboração desse luto, tem uma hora que você tem que deixar isso pra lá. Entendi. E olhar pra você, né? Olhar pra o que você tá fazendo, o que você vai fazer. Entendi. E aí, o que você acha disso? Somos quase 3 bilhões de seres humanos. Tem de tudo, tudo há, né? Agora, é super... Só pro pessoal, será que é normal? É normal os dois. É normal você não desejar o bem. Mas também, também existem, sim, casos de pessoas, e aí é preciso uma certa maturidade e uma inteligência a longo prazo para desejar o bem para uma pessoa que te fez mal. Porque... Aí vamos lá, nem toda traição, nem todo relacionamento que teve traição se configura como relacionamento abusivo. Mas Sim. muitos relacionamentos abusivos, né? No pacote a traição está inclusa. Certo. E vou pegar nesse caso extremo para ficar mais didático. Tá. Uma pessoa, se você sofreu na mão de um fulano, ele foi abusivo, ele brigou, ele bateu, ele humilhou, fez tudo, ele traiu, enfim, um relacionamento abusivo, o castigo dessa pessoa é habitar a própria pele, porque não será feliz. Porque essa pessoa vai ter uma configuração abusiva no próximo, e ela nunca está saciada, e ela está sempre uma pessoa que tem que diminuir o outro para estar bem, não tem paz. Sabe quando a gente chega no canto, a gente sabe, existe, lembre das pessoas que você chega, tá em paz, é sereno, tá tranquilo. E tem pessoa que você chega, é dente trincado, é sempre alguma coisa acontecendo. Sim. Então o castigo dela já é a própria pele. Então se você acha que fulano tá bem porque ganhou dinheiro, mas nem o dinheiro todo mundo vai fazer ele feliz. Então, quando você vê uma pessoa que teve um relacionamento muito abusivo com você, mas algo aconteceu na vida dele, às vezes algo transcendental, às vezes uma doença, às vezes essa pessoa passou por uma ruptura biográfica, algo na vida dela, rompeu a biografia dela, que fez com que ela reescrevesse a história dela de uma maneira diferente. Uhum. Então, talvez, se você tá vendo uma pessoa que foi abusiva e ela tá feliz... Eu não tô falando dela tá gozando, um gozo hedonista, mas ela tá feliz, genuinamente feliz. É realmente algo de muito bom aconteceu ali. E teve uma mudança, porque senão não há. E se você vê, então, essa pessoa abusiva feliz, que bom, porque ela certamente não vai fazer com você, com outra pessoa que ela fez com você. Porque ali não é espaço, né? Não sei se deu pra entender, porque é uma construção... Não, mas aquela história de que o mal que você deseja pro outro, na verdade, fala muito mais sobre você... Isso, como é que você entende essa configuração? Não, é porque por exemplo, um exemplo, tá? Às vezes você quer que a pessoa se ferre, mas você não pode desejar que a pessoa se ferre porque ela é a provedora financeira do seu filho, da sua família, entendeu? Sim. Então você precisa que ela prospere pra que ela continue financeiramente, tô dando um exemplo, tá? Pra que ela continue ali na providência, porque, enfim, quanto mais aquela pessoa se der bem, seja a mãe ou o pai do meu filho, melhor meu filho vai ter recursos, entende? Sim. Então, assim, tu tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Mas, porque vou pegar só, eu sei que esse é só um exemplo ilustrativo, sim, né? Sim. Mas aproveitando o gancho, a gente tem uma mania terrível de achar que a parte financeira como muitas pessoas não têm dinheiro, as pessoas tendem a achar que se tiverem dinheiro vão ser felizes, mas sinto lhe dizer, você tem dinheiro, você vai pagar um psicólogo mais caro, um psiquiatra mais caro, porque não é garantia de felicidade, apenas, né? Então, você pode realmente desejar que o provedor do seu filho se ferre, mesmo ele ganhando muito. Você vai desejar que ele se ferre de outra maneira, que, sei lá, que ele seja difamado, que ele seja... encontra um jeito, são várias esferas pra desejar que o outro se ferre, entende? Então, assim, não necessariamente. Fique bem rico pra poder, né, aumentar aqui a pressão, enfim. Mas mas deixando claro, é sim possível, você é normal se não desejar o bem pra aquela pessoa, infelizmente, nem todos, assim, é preciso uma maturidade coletiva maior, né, pra gente poder realmente trabalhar nessa ética da alteridade, do outro em primeiro lugar, porque todo mundo se diz cristão, mas pouca gente tem a ética da alteridade, que é a ética cristã, né, de colocar o outro em primeiro lugar. Mas também, se você não consegue, então é normal, mas se você consegue, é porque certamente você já entendeu que o castigo da pessoa abusiva é habitar a própria pele. Ela não será feliz. Entendi. Aqui não será, né? Entendi. Eu usei a questão financeira porque, às vezes, é a única ligação que fica ali entre os pais, né? Porque, enfim...
às vezes a mãe quer muito que o filho tenha um contato, porque o filho ama o pai ou a mãe que foi, e aí você vê aquela pessoa sofrendo, e você, poxa, apareça, seja presente. E às vezes é assim, não queria nem que ele aparecesse, mas contanto que ele pague a pensão, então assim, eu tô usando porque Se você pega... observar bem, Alana, é a raiva. Sim. É a fase da raiva isso daí, esse desejo, isso que você tá trazendo é a fase da raiva. Entendi. É a melhor vingança, é você sair desse relacionamento e ficar muito melhor do que quando você estava dentro daquele relacionamento. Essa é a melhor vingança. Entendi. É você... Tem gente que estuda, tem gente que passa em concurso. Eu já recebi relatos. Olha, depois que eu me separei, eu passei num concurso público, eu mudei de apartamento, eu comprei meu carro. Entendi. Né? Então, o outro vai olhar você de longe e vai dizer, caramba, eu era uma pedra de tropeço. Entendi. Você, Manu, se sentiu... do contexto que você falou, né? Que você vive. Você faz parte de uma comunidade cristã e onde as pessoas falam muito na preservação do casamento, tudo. Você se sentiu olhada, julgada? Você teve vergonha de frequentar os lugares que você frequentava na presença do seu ex-marido? Como é que foi essa parte? Porque voltar à realidade pra muita gente é doloroso. Tem gente que... Ai, gente, eu vou ficar por aqui... Não. Muda de lugar, muda de cidade, muda de igreja, exatamente, né? Enfim, exatamente. como é que você... Normalmente foge, né? A outra parte normalmente foge. Muitas vezes, no meu caso, né? Trazer a experiência pessoal, que eu acho que é importante, para que as pessoas possam se identificar. Eu fiquei na mesma casa, né? Fiquei com os mesmos amigos, na mesma igreja, no mesmo circuito. Então, assim, não é fácil. Você permaneceu? Eu permaneci. Tem uns jargões aí que eu andei lançando. Família é quem fica. Eu fiquei. Fiquei na família, a minha filha, 2 cachorros, a comunidade. Eu fui abraçada, mas também fui atravessada com esse olhar, né? Isso existe, tem de tudo um pouco, como a Camila disse, de tudo um pouquinho. Isso eu tive fobia social. Eu fiquei mais de 2 meses trancada dentro de casa. Eu ia fazer supermercado quase que com um capu, assim. Ai, meu pra Deus, ninguém te perguntar, pra ninguém me perguntar, porque eu sentia vergonha. Parecia que eu que tinha feito. Eu ia te perguntar isso, apareceu na nossa caixa, ainda bem que você falou. Tem gente que fala, eu tenho vergonha eu tenho muita vergonha. Esse sentimento, ele é muito real. Entendi. E você também passou por ele? Claro. Culpa, vergonha. Mano, hoje é que você se identifica nessa fase que, em tese, ela é a mais... tá lá mais no último, lá a final, né, digamos assim. Você conseguiu, na sua cabeça, reconstruir sonhos e dizer assim... Agora eu quero isso, agora eu já que agora eu me encontro nessa situação, eu penso em... Eu vou dar exemplos aqui, tá? E aí você diz, novos relacionamentos, em viagens que eu não consegui concretizar, já colocou em prática a dança. Hoje você consegue se ver sonhando, porque é muito tempo pra arrumar o que vai bagunçando, né? Metade da minha vida, né? Então, é verdade. 24 anos juntos, metade da minha vida, eu tenho 48 anos, metade da minha vida dentro dessa construção a 2, né? Sim, eu estou animadíssima com os novos planos, projetos. Muita coisa em andamento, né? Claro. Tá tudo muito recente, mas eu tô assim... Ai, que delícia. Mas você consegue... A alegria voltou, o sol voltou a brilhar, a comida tem sabor, os lugares, eu acho uma delícia, um monte de lugar novo que eu nunca fui na minha vida. Tô me permitindo ir com amigos que eu nunca imaginei caminhar perto e tô caminhando. É só aprendendo com um monte de gente. Quando a Manu falou no início do episódio sobre as fases, né? Ela falou a barganha na experiência dela, mas isso também é barganha, que é o quê? Ok, eu perdi o meu casamento, mas eu tô conhecendo gente nova, eu tô dançando, a comida tem gosto, eu tô conhecendo tantas coisas legais. E não é necessariamente ruim a barganha, né? Então, é isso que eu tô falando, existem, por isso que eu falei naquela hora, pontuei, mas não pontuei tudo, mas isso também, então a barganha que antecede a aceitação é muito por isso, porque eu começo também eu negocio com a dor, então tem coisas boas na dor. Isso é legal. Tipo, eu passei por essa dor, mas mas por que eu me separei? Ok, eu me separei, mas eu agora tenho isso e aquilo. Isso vale também pro luto não simbólico. Sei lá, fulano morreu. Mas ele tava sofrendo tanto. Agora ele tá junto de Deus Pai. Mas, então, eu negocio com a dor. Às vezes, essa negociação, eu tô no débito, eu tô aqui me culpabilizando, como foi o exemplo que ela deu inicialmente. Mas, às vezes, é isso. E por meio da consciência dessas boas experiências que eu não viveria se não tivesse tido essa ruptura, muito bom.
Aí eu passo a aceitar, é mesmo, eu só tô vivendo isso porque rompeu. Então, quer saber? Deixa eu aceitar isso aqui. E aí eu vou me encaminhando pra uma aceitação. Então, às vezes é legal barganhar. Talvez muitas vezes, né? Parte. Você não decide, eu vou barganhar. Você barganha, assim, você barganhar... Não é assim, consciente essa barganha? Você acha que não? Normalmente não. Não é. Você vai Tá dentro do negociando. processo, né? Você, tipo, às vezes você se toca, tipo, poxa, depois que fulano saiu da minha vida, olha o tanto de coisa que tá acontecendo. E aí você, é mesmo melhor, eu me distancio emocionalmente dele pelos benefícios que eu tô tendo aqui, entende? Então, pode, num caso, esse relacionamento. Mas às vezes a barganha também é, tipo, poxa, tanto de coisa que eu poderia ter feito errado. Aí eu começo a pensar em lapidar o meu próximo relacionamento. Pô, com essa pessoa não deu, aceitei que terminou, mas eu vou levar esses meus erros aqui, eu vou negociar no próximo relacionamento. No próximo relacionamento eu vou ser mais presente, eu vou ser mais comunicativa, enfim. Então, acontece, mesmo que você não nomeie aquilo de barganha, aquilo é uma barganha. Negociar com a sua dor, seja pra aceitar, seja pra melhorar no próximo, enfim. A gente tá trazendo muito a questão dos relacionamentos e em breve teremos outros assuntos em outros episódios, mas como a gente tá muito preso nisso, e que bom, porque eu acho que vai chegar em muita gente, você acredita que... Você falou assim, no próximo, eu vou estar melhor porque eu identifiquei erros que eu cometi. Você consegue, agora, trazendo para suas pacientes e tudo mais, pessoas que, olha, eu quero sim ter outro relacionamento, eu sou uma pessoa nova, eu gosto de ter uma companhia, eu gosto de ter uma pessoa em casa. Porque tem gente que faz, não, agora eu quero viver, posso ter outros relacionamentos, mas eu quero ficar na minha casa, não me vejo mais com outra pessoa, dividir na casa. Enfim, tem vários formatos. Você percebe que essas mulheres estão planejando relacionar de novo, as pessoas que você atende, né? O meu público, no momento, não. São pessoas que ainda são pessoas que estão bem no ápice das suas dores. Porque você recebeu muita gente nova, né? E como foram pessoas que se conectaram com a sua verdade atual, são pessoas que ainda estão fazendo suas travessias. Entendi. Mas como agora tá trazendo pra você, assim, como é que é o processo de você colocar lá na frente novos planos, novos... É realmente só o tempo que vai fazer com que a pessoa enxergue essa vontade? Ou você acha que não? Eu acho que eu não tenho vontade agora, mas faz uma listinha do que tu queria fazer. Eu vejo que a gente precisa ir saturando as fases. Por isso que não é tempo. Isso é subjetivo e cada pessoa vai levar o tempo específico, né, de cada um. Então, você vai saturando. Então, por exemplo, você fica... Não aguento mais estar aqui, aí vai pro outro. Aí você vai pro outro. Isso é natural, não é pensado, não é organizado, entende? Então, você vai saturando, a dor cansa, promove exaustão emocional. Você fica cansado, literalmente, biologicamente, você fica cansado. Mas sabe as listinhas dos desejos que a gente tem assim, eu vou anotar coisas que eu gostaria de fazer. Hoje eu não tenho a menor vontade disso. Mas isso não é importante, você se projetar em situações lá pra frente, assim, hoje... Se você que tá nos assistindo, por exemplo, tá passando por uma dor, e eu pedisse pra vocês um conselho de forma muito geral, sem que eu não tenho acesso a detalhes dessa pessoa, né? De forma geral, a gente tem como pontuar isso, assim, de tipo assim, olha pra lá, que é lá onde você quer chegar? Bom, aí depende do timing do sofrer da pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa ela tá realmente no fundo do poço... Não adianta, né? Quando, na verdade, pode ser o que a gente chama de iatrogênico. Você pode estar querendo fazer um bem e fazer um mal maior pra pessoa. Sabe quando a gente... Vamos lá. Forçando, né? Quando a gente tá em extrema dor, a gente tem uma questão temporal. Que é, eu esqueço que fui feliz antes, porque eu fui feliz antes. E... eu não me vem na cabeça que eu serei feliz depois. Eu estou presa naquele momento específico de dor. Existe um congelamento, entre aspas, de tempo na dor extrema, né? Se eu estou num momento como esse, de dor extrema, colocar algumas metas, como, sei lá, ir pra fazer o balé, fazer não sei o quê, se o timing que eu proponho, metas, é ali, aquilo ali pode parecer tão absurdo e tão grandioso. Às vezes, sei lá, em caso de depressão extrema, né? Não no caso de depressão, às vezes a gente negocia com o paciente ele escovar o dente, né? A gente vai negociar ele tomar banho. Então não cabe num paciente que está nesse tipo de dor eu falar de coisas futuras. As metas, isso na psicologia a gente faz isso, né, comprovadamente. A gente vai, por exemplo, existem algumas abordagens como a TCC, que a cada sessão a pessoa tem, entre aspas, uma tarefa de casa, né? E essas tarefas de casa, elas devem ser exequíveis, ou seja, elas devem ser fáceis o suficientes para essa pessoa conseguir fazer. Desafiadoras, mas ela tem que fazer. Possível, né? É possível, porque o que a gente quer é que quando ela executa, por exemplo, se eu negocio com o meu paciente hoje, escova os dentes, é só a tarefa, só escovar os dentes, vamos lá, vamos juntos escovar.
E ele consegue, aquilo ali, ele tem um reforço disso. Ele, poxa, eu consegui escovar os dentes. Então, amanhã eu consigo, às vezes, pentear meu cabelo. Depois de amanhã, eu consigo colocar uma roupa nova. E aí, vai passo a passo. Então, eu não posso dar um passo... Não preciso ter algo lá a longo prazo, jeito nenhum, não, né? que pode fazer muito mal, trazer isso no momento errado. Alana, uma coisa que eu tenho dito para as mulheres, né, que eu tenho acompanhado é... Se maquia. Se maquia. Se você vai passar pela sua casa, passa por um reflexo de um espelho, você vai olhar e ver que por fora... Se ela já gostava antes disso, né? Entendi. Você não tá tão ruim assim. Entendi. Então, você manda uma mensagem pro seu cérebro de esperança, né? Olha, gostei do meu cabelo. Gostei dessa make que eu fiz. São estímulos. Né? É muito paralisante essa fase da dor extrema. Então, pequenas estratégias que você propõe e o paciente consegue fazer, vai tirando ele dessa fase e levando ele para a próxima. Entendi. Gente, deixa eu perguntar agora que saúde mental tem muito a ver também com saúde física, né? De atividades e tudo mais. Eu queria perguntar pra vocês como é que está essa parte na vida de vocês. Eu sei que você já tá aí muito. E eu queria dar um presente pra vocês também. Pré-treino. É pré-treino dos bons. Eu adoro. Aí me digam aí. O tamanho é o mesmo, porque vocês são meio parecidas no tamanho, mas verde ou preto? Filé mignon, né, Camila? Filé mignon. 2 filé mignon aqui. É mesmo. De Deus. Vai, verde ou preto? Quem quer verde, quem quer preto? Fica à vontade. Verde. Verde, então vamos... Olha, Preciso de um gente. verde, Camila. Vai. Preciso de um verde. Abram e eu quero falar um pouquinho do que vocês podem abrir aqui. Gente, isso aqui é uma marca cearense de uma mulher, certo? Que tem... Ai, nem é o preto, é azul. Ai, gente, lindo também esse azul. Olha só. De uma mulher que tem vários propósitos com essa marca. Ela quer empregar muitas mulheres. Ela quer fazer um instituto para que as mulheres levem os filhos pra lá enquanto elas não conseguem. Gente, é muito legal, sabe? Eu acho que agora vocês vão poder... Que eu vou inaugurar, isso é um pré-treino, viu? Isso é um pré-treino. E aí vocês vão... Vejam se o tamanho, se não der certo a gente troca depois, mas é só pra vocês, enfim. Amei. Isso aqui tem conexão com outra mulher que tá, sabe, assim, empreendedora, muito, enfim. Eu acho que ela já esteve aqui conosco. E aí, já falando um pouquinho da importância do exercício físico, né? Que parece algo desesperador. Até pra quem não tá enfrentando um momento tão difícil. Já é difícil, né? Se exercitar, a gente não consegue se priorizar. Me fala um pouco dessa ligação. Primeiro, você tem 2, né? Bebezinhos, sim, né? Um de 1 ano e uma de 2 anos. Bom, existe... quando a gente fala de regulação emocional... Depois a gente... Ó, só um parênteses aqui. Um dia eu vou querer trazer você pra contar a tua história de vida, sim, que é linda. E assim, pra quem acredita, e eu acho que até pra quem não acredita, diz assim, alguma coisa tem aí. São 2 milagres, seus filhos, né? Assim, ela vem de uma história que a gente vai contar depois. Se quiser só pincelar também, fica à vontade. Mas sua história é, assim, nossa, inspiradora demais, né? Vai ser um prazer enorme, né? Tenho 2 milagrinhas, assim, pós-tratamento de câncer, já não pude engravidar, enfim. Tanto que o primeiro se chama Isaac, que é filho da promessa, né? O nosso primeiro filho. Mas outro dia, tá. Mas em relação à parte do exercício físico... Será que você tá conseguindo? Eu tô falando de tempo agora, só tempo. Pronto. O tempo, estou conseguindo, é porque eu acordo 4 da manhã, na verdade eu acordo 3h50, né? Então, mas pra quê, gente? No meu caso, é pra rezar, né? Eu entrego as primícias a Deus, os primeiros frutos do meu dia são de Deus, né? Porque tem gente que acorda pra correr, tem gente que acorda pra várias coisas. Eu acordo pra rezar, compromisso e teu. Aí 6 da manhã, 5h50 da manhã eu começo a academia, né, com meu esposo, que a personal vai lá pra casa. Só estamos conseguindo nessas condições, com a personal indo lá em casa e a gente malha nesse horário. A gente consegue uma babá pra ficar com eles, né, de manhãzinha, então estamos conseguindo. Mas o exercício físico, ele é um regulador emocional. Exercício físico e sono. Eu acho engraçado que o pessoal quer às vezes, solução mirabolante. Quer remédio, quer quer ser emagrecido. Um astro dizer alguma coisa. Mas fazer o básico do básico, meu amigo, fazer exercício físico, comer bem... E dormir, isso aí já tira tanto problema, né? Então, exercício físico é fundamental, sim, para a saúde mental. Isso em estudos. Então, inclusive, não há tratamento para ansiedade, para TDAH, sem atividade física. Né? E aí, por exemplo, você falou aí das atividades exequíveis, né? Gente, eu não consigo, não sei o quê.
A história, eu vi uma coisa muito legal, uma psicóloga falando que ela estava atendendo uma paciente com TDAH, ela fazia as tarefinhas de casa e o que ela estava precisando mais no momento, que ela estava muito acima do peso e tudo, e aquilo estava, enfim, piorando muito a situação dela, era assim, hoje você vai fazer 10 minutos de caminhada. Ah, não, mas eu consigo 30. Não, você vai fazer só 10. Sabe por quê? Porque eu não quero que daqui a 3 dias você não faça, você vai fazer 10. Sim. Isso é legal também, assim, tipo, 10 minutinhos, fez 10, 15, a pessoa vai ficar querendo mais e mais e mais. É pra fazer só aquilo mesmo, realmente, cada um com suas metas, né? Porque, tanto pra não ficar aversivo pro outro dia, então, digamos assim, hoje eu tô com fôlego pra fazer 30, mas na constante que eu ando, porque, por exemplo, um dia eu tô fazendo 30, no outro dia eu só tenho um fôlego pra 5, no outro 0. Aí a média, eu sou de humanas, eu não vou fazer a média real, é 15 por dia, se fosse. Sim. Então, hoje, se eu fizer 30, amanhã atrapalha, porque a minha média, meu fôlego vai ser só pra 15. Então, eu vou ficar desestimulado. Poxa, ontem eu fiz 30, eu já só consegui 15. Então, o que a gente quer é um movimento progressivo. Então, aí, no outro dia, você já não vai porque não fez os 30. Exatamente, tá desanimado. Então, a gente faz só os 10. Pode mais, faz só os 10. Semana que vem, a gente vai aumentar pra 15. Então, quando for pra 15, já vai estar fácil. Então, existe... Se você tá com um bom psicólogo... você que escolheu estar com este psicólogo, e este psicólogo lhe passou um plano de ação, que é como a gente chama, então tente cumprir se você estiver em boas mãos, né? Inclusive na musculação, né, a gente faz essa progressão com as cargas. Você começa... conseguir ter mais força, é feita a progressão de cargas. E você... se aplica no ir à academia e na execução do exercício também, né? E você se encontrou muito... Na verdade, você é educadora física também, trabalhei né? 10 anos na área. Mas como professora de natação infantil e adulto e com hidroterapia também. Mas hoje você falou no começo, você perdeu 12 quilos? Na fase da tristeza, depressão, eu perdi 12 quilos. Como é que tá a tua relação com a história da atividade física? É algo que tá te motivando? É algo que você colocou como obrigação? Eu sabia da importância da atividade física para a minha saúde mental. Entendi. Então, uma questão de consciência, de entendimento de que eu precisava sair um pouco, fazer um exercício para sentir a minha respiração, para sentir o meu corpo. Porque a dor, você mora muito na cabeça. O que é atividade física? É um convite para você morar no seu corpo. Oi, Alana, você tem um corpo. Inclusive, eu digo muito para os meus pacientes, por favor, evita esse vício de produtividade. Ficar escutando podcast, pregação durante o treino, para que isso? Sente o seu corpo, respira, faz a atividade de maneira consciente. Eu acho que ela falou comigo. Só vou se descarregar, eu nem vou. É um vício de produtividade, eu preciso otimizar o meu corpo. Não, gente, você precisa morar no seu corpo. Se não tiver no meu... É aquela questão, caso a caso, né? Às vezes é o reforço, então assim... eu brinco com o doping, né? É a esteira, por exemplo, eu gosto de fazer a esteira cultural. Fazer a esteira eu não gosto, mas quando eu boto ali vou lendo, vou vendo. Se for o jeito, a esteira tudo bem, mas um exercício anaeróbico cultural. Não, gente. Você precisa de mindfulness, você precisa sentir o seu corpo, sentir sua respiração, né? Meu personal, ele, a depender de onde eu tô na máquina, né? Ele, às vezes, fazer costa, né? Ele fecha a minha escápula com a mão dele. Entendi. Põe a mente aqui, pensa aqui, pensa aqui. Isso é muito legal, né? Quadríceps, ele dá um murrinho assim, ó. Ele dá um soquinho aqui na perna. Agora, nada a ver a pergunta, assim, mas quando você tá pensando no músculo que você tá trabalhando, você consegue executar melhor, é verdade, assim? Você fica no estado de atenção, entendi. Né? Seu cérebro fica voltado para ali, para aquele lugar. Então é importante. Uma coisa muito legal que eu gosto de dizer, assim, para você ir adquirindo, o que é mais importante? O hábito ou a disciplina? É quase que a mesma coisa, não? Ou eu tô muito errado, assim? É porque o hábito é um reflexo. É o hábito, mas você não consegue construir um hábito sem disciplina. É porque disciplina então, uma dica muito legal para você construir um hábito é: faça todo dia a sua tarefa no mesmo horário e no mesmo local. Por exemplo, eu tenho um Gympass, então eu posso frequentar algumas academias. Então, no começo, foi muito importante para mim fixar uma academia, o mesmo horário, a mesma academia, com a mesma atividade, para que eu pudesse construir aquele hábito de ir e de me perceber dentro de uma rotina fechadinha, né? Para organizar o meu dia. Aí depois disso fica mais fácil se precisar sair. Se precisar sair, né? Depois de um hábito construído, não há nenhum problema.
Você ia falar sobre isso também, né? Não, é só em relação, explicando um pouquinho, né, essa questão do mindfulness, né, não vou adentrar no mindfulness, seria um episódio só pra isso, mas quando a pessoa, pensando em uma pessoa que tá com algum diagnóstico, ansiedade ou depressão, normalmente a gente tá com um pensamento ou lá na frente, né, pensamentos catastróficos, isso vai dar errado e não vai dar certo, ou lá atrás, ruminando, isso não deu certo e tal. Dificilmente a pessoa que tem algum transtorno, ela tá no presente, no momento presente, né, e é extremamente desafiador você ficar no aqui e agora, você tá lá atrás ou lá na frente. E quando a gente fala de mindfulness, que eu não vou adentrar agora, mas é uma técnica da TCC, a gente tenta ter uma atenção plena no momento presente sem julgamento. Isso quer dizer, eu tô aqui, eu tô tentando prestar atenção na minha respiração, digamos. Aí eu começo a viajar. E eu não vou me julgar por ter viajado, só vou falar, volta Maria, volta, vem pra cá. E a atividade física, ela é em si, quando feita realmente da maneira adequada, um momento de mindfulness, né? Por quê? Porque eu estou ali contando, eu estou ali prestando atenção no meu músculo, eu estou ali prestando atenção na minha postura. Então, como eu me obrigo a fazer um yoga, por exemplo, são 1000 ângulos e não sei o quê, eu tenho que estar presente no momento presente para poder executar aquele movimento. Então, isso dá uma, entre aspas, pelo amor de Deus, uma limpeza. O mindfulness, ele é super efetivo para tratamento de ansiedade, por exemplo. Então, essa limpeza, aquela uma hora em que eu não penso nem no passado, nem no futuro, que eu estou ali, isso é um regulador de humor. Então isso me ajuda. Ai, gente, mas correr com uma musiquinha no ouvido é bom, gente. Num BPM legal, num ritmo legal. Ó, aqui, daqui a pouco. Música ok. Mas você tá ali presente, eu tô estudando Você a tá música, presente, eu tô estudando a batida da música, eu tô aqui, eu tô estudando a música, tô rindo dessa letra dessa música. Eu tô aqui. Você tá no estado de presença. É melhor ir com a música do que não ir, né? Não, música é vida. Gente, a gente tá chegando nos nossos minutos finais. Eu vou pedir pra que vocês, cada uma, traga uma história real, seja sua ou seja de alguém, pra gente contar. E, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou... História real de uma história real. Ela pode ser qualquer uma, é totalmente livre esse tema. Eu queria contar algo com começo, meio e fim, só porque a gente tem essa simbologia do histórias reais, né? Pode ser algo bem tranquilo mesmo de ser contado, mas eu queria que vocês trouxessem uma história. Uma vez eu vi isso e aquilo. Só como forma simbólica do trazer uma história real. Se vocês conseguirem, senão a gente deixa pra uma tarefa de casa. E... para além disso, eu quero que vocês falem dos projetos de vocês, divulguem o que é que vocês estão trabalhando, os atendimentos, o clube anormal de leitura. Pois então, pronto, vamos falar aí desses projetos de vocês. Como é que tá teu projeto, como é que as pessoas fazem pra participar, divulga mesmo aí o que é que você tá trabalhando. Olha, gente, e nem adianta divulgar agora, porque a inscrição é em fevereiro, uma vez por ano, né? E aí, graças a Deus, assim, a gente tem esse clube de leitura e as vagas terminam muito rápido. A gente sempre abre em fevereiro, dura normalmente 48 horas no máximo as inscrições, e mais quem se interessar, né, me acompanha no Instagram, que é @mariacamilamoura, e a gente lê um livro por mês, super bacana. Como funciona? A gente lê um livro por mês, e a gente tem aulas tanto gravadas, né, então, isso vem muito de uma demanda, que eu ia para clube de leitura, e ficava pé da vida, porque eu ia, a pessoa só falava do enredo. Não, eu queria conhecer o autor, o contexto da obra, que a pessoa pesquisasse algo e não trazia. Então, a gente tem uma aula só sobre o autor, uma só sobre o contexto histórico, filosófico, político da época da escrita do livro ou da história em si. Temos uma aula só sobre o enredo, uma aula sobre reflexões e uma aula que a gente de dicas, que a gente traz pinturas, trazemos esculturas, fotografias que dialogam de alguma forma com aquele livro. É tão bacana o pessoal visita os museus ao redor do mundo e mandam fotos. Sim, olha, a gente viu esse quadro quando leu tal livro. Quem muito escolhe bacana. Os livros? Sou eu, a maior parte, mas o clube sou eu, o meu esposo e uma amiga. Eu estou à frente, mas Anatoly e Lilian, eles estão nos bastidores, então eles também ajudam bastante nos bastidores, né? Então a curadoria que é feita a cada ano é uma grande conversa, né? Eu sinto, olha, você é psicóloga, só pra gente entender. A Lilian é psicóloga e o Anatoly, ele é advogado e escritor também, já ganhou prêmio de contos e tal. Então, é um clube muito bacana mesmo. A gente tá já na 5ª edição, né? Vamos ano que vem pro 6º ano de clube. Mas é em fevereiro, então fica... E fica assim, um ano todo mundo ali junto. Ano, comunidade juntíssima. Já tivemos encontros em vários lugares do Brasil, muitas amizades que nasceram. É uma delícia mesmo, assim. Encontros com autores. E aí, da parte clínica, eu não... Já tem muitos anos mesmo que eu não abro vaga, né? E agora eu tô tentando dar um tempo, né, pelo menos até o final do ano,
para poder respirar um pouco, porque é muito hipócrita às vezes a gente falar para a pessoa ter saúde mental, uma vida equilibrada, e você tá morrendo de trabalhar, né? Entendi. Então, dei um tempinho esse ano da clínica, mas já fazia anos que eu estava só mesmo trabalhando com lista de espera, então não divulgo a clínica por causa disso. Mas né? você pretende voltar para atender? Pretendo. É algo que... Pretendo, mas é aquela questão, a clínica, eu tenho uma longa lista de espera, então eu nunca Entendi. divulgo a clínica porque Não, eu vou sim, mas chamando. eu tô falando assim né? de você. Se Pretendo, você eu adoro. É isso que eu ia te perguntar. Eu Porque tem adoro. gente que fala assim, atender me custa caro, porque eu poderia estar só vendendo um produto durante aquela hora, não sei o que. Mas tem gente... financeiramente, Sim, realmente claro. tem coisas muito mais rentáveis, ainda que eu cobre um valor muito significativo, né, assim, pra média. Mas realmente é hora. Então, se você é empresário, você consegue ganhar muito mais por Entendi. hora. Mas Escalonando. Mas você gosta. muito. Eu adoro. Por isso que você falou, conta história. Mas como assim? Para uma pessoa que já chegou a atender 50 pessoas por semana, eu tenho várias histórias Pois então, reais, escolhe né? uma e vamos... Mas eu vou contar então uma que aconteceu comigo e aconteceu agora, né? Já que eu não costumo entrar muito na parte de religiosidade, mas já que você perguntou por que eu acordo cedo, eu falei rezar, né? Isso é uma parte muito forte da minha vida que eu tento viver muito na privacidade. Mas Sim. também estou no movimento de compartilhar algumas vivências como uma maneira de lapidar a minha espiritualidade, né? De quarta para quinta-feira, ou não sei quando o episódio vai pro ar, mas hoje é quarta-feira, né? Ou seja, faz exatamente uma semana. De quarta para quinta, o meu filho de 2 anos, ele acordou muito assustado de um pesadelo. Mas muito assustado mesmo. E eu, assustada também, né? E aí eu conversando, não, vou rezar pro seu anjo da guarda, pra ele proteger até nos seus sonhos, seu anjo da guarda vai lhe proteger até nos seus sonhos, vamos rezar, né? Falei alguma coisa assim, mas aí eu tendo a ser cética, eu acredito porque realmente não teve como não acreditar diante de tantas coisas que aconteceram na minha vida. Aí eu fiquei me questionando, anjo da guarda, mas como é que dentro da milícia celeste, como é que eu vou saber quem é o meu anjo da guarda pra rezar, e ainda mais pra rezar pro anjo da guarda dele? Aí eu comecei com os pensamentos, né? Ai, eu vi essa história, mas quando continua. foi isso na quarta-feira. Aí quando foi na quinta-feira à noite, eu e meu esposo, a gente foi pra uma missa, né? Inclusive uma missa pra agradecer uma bênção que eu recebi recentemente. E quando a gente estava lá, do absoluto nada, o baterista, né, da banda, da igreja, ele foi até onde eu estava com meu esposo e ele falou, olha, eu sei, ele estava super envergonhado. Aí ele, olha, eu sei que é muito estranho, me desculpa, mas quando eu estava ali, algo no meu coração falou que eu tinha que ir lá dentro, como se fosse tipo no camarim, né, pegar, e algo me dizia, vá lá dentro, pega o que tiver lá e dê para aquela mulher. E eu não queria, mas eu obedeci. E eu fui lá dentro e lá dentro tinha um terço. Deve ser de alguém que esqueceu, mas eu sei que ele é seu. E ele me deu um terço. E nesse terço tinha escrito Rafael e um anjo. Então, aquilo ali eu fiquei, meu Deus, eu tava me perguntando, quem é meu anjo? Como é que eu vou saber? Então, assim, pode não ter sentido nenhum, pode ser só uma coincidência, mas nas minhas pecinhas elas se juntam como algo, né, providencial. Eu fiquei muito feliz com isso que foi agora, né? Não tem nenhuma semana. Então, a minha história real, já que o tema é livre, foi disso, né? Ah, interessante. Não, até porque você falou que você tende a ser cética, né? E que você realmente, por algo que aconteceu na sua vida, você abriu muito mais essa questão da espiritualidade. E aí a gente nem vai entrar em religião, foi algo muito de fé mesmo, que você... Sim. Muito bonita essa história, muito bonita assim mesmo. Verdade, coisa linda. E você, Manu, você tem alguma história assim, sua ou de alguém que você lembra, tema livre? É muito... Gente, quando a gente deixa tema livre... Na hora que você pergunta... É um monte de coisa. Vou ficar te devendo essa. Vai ficar me devendo? Vou ficar te devendo essa. Mas eu espero que você volte com uma história... Tá bom. Com começo, meio e fim. Pra poder ser sobre tá tudo você. tão tenso nesse momento, tá tudo Não, tão... mas tão, tudo... Não, em relação às próprias demandas que eu tenho recebido na clínica, né? Entendeu? Como é que tá seu momento profissional? Como é que estão atendidos? Ainda tem vaga pra você? Como é que é? Deixa eu ver. Eu queria falar que eu tenho uma mentoria de mulheres, né? É uma mentoria, chama Mulheres da Bíblia. Certo. Onde a gente estuda as narrativas das mulheres da Bíblia para uma visão psicoespiritual. Certo. E nessa mentoria tem atividades, né? Então a gente se encontra. Mas como funciona? Existe uma inscrição? Na realidade, ela foi pausada. Certo. Tem um tempo que ela... Só que eu tô divulgando ela aqui, primeira mão. Que nós vamos abrir novamente agora no 2º semestre. Como é que vai funcionar? Você vai abrir as inscrições? Vamos fazer uma propaganda eu vou abrir completa. as inscrições, vou falar sobre Certo. ela no perfil, tu divulgou o @, né? Então, vou fazer um esquenta. Certo. Ela esteve no ar durante 2 anos. E eu tenho É só pra mulheres? só para mulheres. Certo. Eu tenho 8 e-books Certo. disponíveis
só que todas as outras histórias bíblicas que eu trouxe na mentoria estão no forno para saírem os e-books, né? Certo. Eu disponibilizo o e-book sempre depois da aula. Certo. E é uma experiência muito legal, porque a gente estuda essas narrativas por uma visão emocional. E a ideia é, se essas histórias estão ali, é para que a gente possa se identificar. Então, tem sempre uma lição que se tira. Muito legal. Então, diferente do da Camila agora, não pode entrar, tem que esperar, mas agora já... até fevereiro. Fevereiro, né? Mas o teu já vai abrir as vagas agora, no segundo semestre. Agosto eu já quero trazer novamente. Então, pronto. Então, já tá aparecendo. Tá no forninho também um livro e tá no forninho também um programa de reabilitação. Tudo aí para as próximas Então já segue, que tem muita novidade vindo por aí. Muita novidade vindo por aí. Gente, que delícia de conversa. Meu Deus, olha o tempo que a gente tá conversando, gente. Olha, eu queria muito pedir as considerações finais, mas antes disso, agradecê-las por estarem aqui comigo. Eu sei que hoje tempo é muito valioso. Eu realmente aprecio muito quando vocês param o que estão fazendo para vir conversar aqui comigo. Independentemente de acreditar, todas as vezes que eu sento à mesa aqui com pessoas, impressionante como alguns desdobramentos acontecem. Tem gente que diz assim, essa mesa tem muito propósito. Mas é muito incrível como esse projeto do Pode Dizer conectou pessoas. E sempre tem alguma coisa que eu considero extraordinária de desdobramento depois. Tenho certeza que talvez a gente terá outro... Tenho certeza que talvez não. Acho que teremos outros encontros. E obrigada, gente, por estarem aqui do fundo do meu coração. Obrigada. Queria só que vocês encerrassem. Obrigada. Eu que agradeço, Alana, pelo convite. Eu gostei muito que você falou essa questão do tempo, porque... Uma coisa que eu sempre comento a cada aula, né? Eu sei que tem professor, às vezes, que vai dar aula de qualquer jeito. Eu preparo tudo porque é pra honrar o tempo do outro. Porque quando uma pessoa hoje, nessa loucura que ela para te escutar, você tem que honrar aquele tempo. Então, achei muito bacana que a condução que você teve, o papo que a gente teve, prazer. Não conhecia a Manu, prazer enorme. E espero que a gente se veja novamente. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Também quero agradecer por essa oportunidade. A gente já tinha conversado em outros momentos, né? Foi muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já admirava o seu trabalho como profissional, como jornalista. E muito obrigada pela confiança. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês de casa. Nós vamos encerrando mais um Pode Dizer podcast com muitas novidades vindo por aí. O pontapé inicial é esse episódio, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha. Quem você acha que precisa ouvir uma mensagem que a gente passou aqui, seja da Manu, seja da Camila, você acha que pode ajudar alguém? Encaminha pra essa pessoa, passa pra ela, né? Fala, olha, assiste, eu acho que vai te ajudar aí de alguma forma, tá bom? Se inscreve no canal, nos acompanha nas redes sociais e até o próximo. Tem um monte de episódio aí pra você já ficar de olho aqui no Pode Dizer, tá bom? Beijo, tchau, tchau!